Prazer estar com vocês aqui mais um ano no Espaço Uniabrap, onde eu e a Beth vamos trabalhar com vocês aqui nesse período, né? Vamos falar um pouquinho do CNPJ por plano e da independência patrimonial nas entidades fechadas de previdência complementar. Eu dividi a apresentação com a Maria Elizabeth, eu vou falar um primeiro momento do histórico, falar um pouquinho da segregação patrimonial do CNPJ por plano, e depois a Beth vai falar sobre alguns outros aspectos relativos aí à segregação patrimonial. Para onde eu tenho que apontar para passar aqui? Passou? Está aqui. Mais um. Tá com problema aqui, mas tudo bem. Vamos. Não está indo. Tá aqui. Então, ok. Então, vou começar aqui falando com vocês um pouquinho aqui da evolução histórica da independência patrimonial nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, o marco inicial da evolução da independência patrimonial, ele está exatamente em 2001, com a Lei Complementar número 109, onde trouxe a obrigatoriedade de segregação de todos os relatórios contábeis das entidades fechadas de previdência complementar. E no próprio artigo 34, ele diz que as entidades multiplanos teriam que ter, a partir desse momento, a independência patrimonial. Mas até então não existia essa independência patrimonial dentro das entidades. Geralmente a independência era feita somente no passivo, o estudo atuarial, o atuário fazia os estudos totalmente apartados, mas os ativos não. Os ativos eram tratados de forma coletiva, eram tratadas de forma solidária. E em 2001 nós tivemos, com a Lei Complementar 109, essa preconização da independência patrimonial. Em 2004, nós tivemos, através da resolução CGPC 14, a criação do Cadastro Nacional de Planos de Benefícios, o CNPB. Então, a partir daí, cada plano que nascia, ele passou a ter a sua própria matrícula, a sua própria certidão de nascimento, que é exatamente o CNPB. Já em 2018, nós começamos a ter a evolução aí para o CNPJ por plano, foi quando foi divulgada a primeira resolução do CNPC, a número 31, que tratava que as entidades deveriam ter o CNPJ para cada plano de benefícios que administrasse, com a data máxima para a adequação até 31 de dezembro de 2021. Como todos sabem, né? Essa data foi adiada depois de um segundo momento para 31 de dezembro de 2022 e num terceiro momento agora, que esperamos que seja o último realmente, agora para 31 de dezembro de 2023, que está no último normativo. Entre o último normativo do CNPC deste ano e a resolução CNPC 46, a Previc, ela divulgou aí essa resolução Previc número 12, que trouxe para a gente alguns itens importantes sobre os procedimentos que deveriam ser adotados pelas entidades na transferência ou troca de ativos para a adequação dos nossos planos de benefícios ao CNPJ por plano. Em outubro de 2022, a Receita Federal divulgou os CNPJs para cada plano das entidades e os novos planos agora abertos. A Previc comanda a Receita Federal para a abertura do CNPJ do plano e agora nós tivemos aí as resoluções CNPC 56 e 57. A 56 dilatou o prazo para 30 de junho de 23 e a última agora deste ano nós tivemos a dilação do prazo para 31 de dezembro de 2023. Portanto, o prazo final para a implantação do CNPJ nos planos previdenciais das nossas entidades termina agora em 31 de dezembro de 2023. Ou seja, a partir de 1º de janeiro, todas as entidades já têm que ter ali os seus planos com os CNPJs e as operacionalizações totalmente apartadas no patrimônio relativo ao CNPJ de cada plano.
Então, como que é a estrutura das nossas entidades, ou como que é a estrutura das nossas entidades quando nós falamos em segregação patrimonial? Do ponto de vista contábil, nós temos toda a estrutura embaixo do CNPJ da entidade. Então, a entidade tem o seu CNPJ e cada plano previdencial tem o seu CNPJ de forma apartada. Antes do CNPJ, como era? Exatamente esse desenho aqui. Cada plano previdencial tinha o seu CNPB, o seu Cadastro Nacional de Plano de Benefícios, e a entidade tinha um único CNPJ, que é o CNPJ da entidade com personalidade jurídica, onde abarcava todos os planos debaixo da mesma estrutura. Com o CNPJ por plano, o que nós tivemos agora de novidade? Cada plano previdencial passou a ter o seu CNPJ próprio. Então, nós permanecemos com o CNPJ da entidade, mas cada plano previdencial com seu CNPJ próprio. Lembrando que o CNPJ é só dos planos previdenciais. O plano de gestão administrativa e aquelas entidades que possuem planos de assistência à saúde de autogestão, esses planos não possuem o CNPJ, porque a própria legislação diz que o CNPJ era única e exclusivamente para os planos previdenciais. Então, cada plano previdencial continuou com o seu CNPB e passou a ter um CNPJ, só que este CNPJ vinculado ao CNPJ da entidade. Ou seja, o CNPJ do plano ele só existe se existir a entidade. Ele tem que estar sempre vinculado a uma entidade fechada de previdência complementar. E uma característica importante, o CNPJ do plano ele não possui personalidade jurídica própria. O que é isso? Como eu disse para vocês, ele não existe sem o CNPJ da entidade. Do ponto de vista da Receita Federal, todas as obrigações acessórias que temos que encaminhar para a Receita Federal, elas devem ser feitas através do CNPJ da entidade. Algumas dúvidas que me perguntam com muita frequência, que é sempre bom a gente colocar. Eu vou ter que mandar para o participante no ano que vem o informe de contribuições dele. Isso vai no CNPJ do plano ou da entidade, ou parte no do plano e parte da entidade. Não, 100% continua no CNPJ da entidade, porque o CNPJ do plano ele não possui personalidade jurídica própria. Então a Receita Federal, para fins tributários, ela enxerga somente o CNPJ da entidade. Mas por que foi criado efetivamente o CNPJ do plano previdencial? Exatamente por essa questão aí, a questão dos bloqueios judiciais. Então, quando tínhamos ações, processos judiciais, e o judiciário vai comandar ali o bloqueio dos recursos, o judiciário ele não enxerga o CNPB, ele enxerga o CNPJ. Então tem que ter um CNPJ específico para que ele comande este bloqueio. Então o que acontecia antes do CNPJ por plano é que o judiciário sempre enxergava o CNPJ da entidade. E a partir daqui ele fazia o bloqueio no plano que tinha recurso específico naquele momento. Com o CNPJ por plano, automaticamente o judiciário vai ter o CNPJ do plano ali apresentado. Isso vai funcionar efetivamente, o juiz efetivamente vai bloquear somente os recursos do plano? Aí, claro, vai ter que ser um trabalho que vai ter que ser feito com o Poder Judiciário, até para que eles entendam efetivamente essa segregação do patrimônio. Então, antes do CNPJ por plano, o que nós temos? A independência patrimonial apenas para fins de fiscalização e supervisão. Para fins de Poder Judiciário, o Poder Judiciário não entendia essa segregação patrimonial. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas como que nós fazemos hoje, quando tem um bloqueio judicial de um plano, que deveria ser em um plano e acontece em um outro plano? Exatamente esse exemplo aqui. Nós temos uma ação judicial pertencente ao plano previdencial 1, no valor de R$1 milhão. O que acontece aqui? Quando o juiz apertou lá, ou comandou o bloqueio judicial, o plano que tinha recurso disponível era o plano 2, o CNPB 2.
O que aconteceu? Automaticamente o juiz houve o bloqueio de recurso de um plano cuja ação ele não é o plano de origem da ação. O plano de origem da ação é exatamente o plano 1. Como que nós fazemos hoje? Hoje nós fazemos um tratamento através da tesouraria e contabilidade. Como que é feita essa questão? Basicamente, ora, eu tinha que bloquear, o bloqueio tinha que ser feito no plano 1. Ele foi feito no plano 2. O que acontece? Automaticamente, o plano 1 devolve o recurso para o plano 2 e automaticamente eu tenho o meu controle patrimonial de forma correta, porque do ponto de vista contábil, nós já temos todo esse controle. Aí vocês podem me dizer, mas então isso está tranquilo agora. Por quê? Se vocês já fazem, por que não continuar fazendo dessa forma? O grande problema está aqui, ó. Quando nós temos um plano na entidade que esse plano está insolvente. O que é um plano insolvente? É um plano que não tem recursos para pagar o outro plano. Isso já aconteceu dentro do nosso segmento, casos pontuais, esporádicos, mas já aconteceu. E a preocupação do legislador é a seguinte: hoje nós temos um estoque grande de planos de benefício definido, e esses planos de benefício definido, na sua grande maioria, eles são saldados ou fechados, e eles vão pagar os seus benefícios, cumprir com os compromissos até a sua extinção, é o que vai acontecer. Mas na frente, será que todos os planos de benefício definido vão continuar com a solvência? A grande maioria sim, mas nós podemos ter problemas pontuais. E dentro dessas entidades, além dos planos de benefício definido, nós vamos ter lá também outros planos de contribuição definida, contribuição variável, plano família, planos instituídos e, por consequência, esses planos podem ser afetados por esse recurso. Então, foi exatamente essa a intenção do legislador ao criar o CNPJ por plano. Então, basicamente, esses eram os pontos iniciais que eu queria colocar para vocês, as reflexões iniciais do motivo da criação do CNPJ por plano. Vou passar agora para a Beth para o segundo momento aí. Vai não, que tem uma perguntinha aqui para você. Me fizeram uma pergunta aqui, Roberto Luiz. Geraldo, o plano que tem duas ou mais submassas independentes e oriundas de diferentes patrocinadores, não permanece com as mesmas vulnerabilidades de hoje? Infelizmente, temos exemplos de não consideração por parte do judiciário das cláusulas da não solidariedade entre submassas. Roberto, né? Eu sou ao contrário, para ler ali eu tenho que tirar o óculos, né? Eu não consigo enxergar, a maioria do pessoal põe o óculos. Então, pessoal, o que acontece realmente, Roberto, essa questão realmente acontece, porque o CNPJ hoje, ele foi criado para o plano e não levou em consideração as submassas. Então, a submassa, ela está debaixo do mesmo CNPJ. Se eu tenho um plano com duas submassas, o CNPJ é do plano, a submassa vai estar embaixo do mesmo CNPJ. Então, o que temos que fazer? Ocorreu o bloqueio naquela submassa, e o recurso saiu de uma submassa diferente daquela, fazer a transferência interna. Mas se tiver um problema de solvência de uma submassa, aí pode acontecer realmente o mesmo exemplo que coloquei para vocês. Então, do ponto de vista de submassa, o CNPJ ele não contempla, porque o CNPJ hoje ele é do plano e não da submassa. Só adiantando para vocês, o que eu acho que poderia acontecer e a tendência que aconteça no futuro é que nós tenhamos o patrimônio de afetação dos planos previdenciais. O que é o patrimônio de afetação? Semelhante a incorporadoras, né? Que a incorporadora vai começar uma incorporação, você tem um CNPJ ali com personalidade jurídica totalmente apartada. E aí sim resolveria o problema dos planos, e aí eu teria que ter também um patrimônio de afetação para a submassa para resolver esse problema. Como eu mostrei para vocês naquele histórico inicial, eu entendo que isso é um processo, tá? Então o processo agora foi o CNPJ por plano. Por que não já adotar o patrimônio de afetação? Porque para ter o patrimônio de afetação nós dependemos de uma aprovação na Câmara dos Deputados, tá? Então, é um projeto de lei que tem que seguir lá todos os trâmites para essa aprovação. Mas eu enxergo que
No futuro, a tendência é que tenhamos o patrimônio de afetação para cada um dos planos, ok? Agora sim, com você, Beth. Obrigada, Geraldo. Estão me escutando bem? Ótimo. É estranho essa coisa da gente... Eu tenho que controlar que eu falo muito baixo. Boa tarde, é uma satisfação enorme estar aqui. E para falar desse assunto, que parece já cansado, mas é como o Geraldo colocou, ele está apenas começando. E a gente vai agora... Eu queria já pegar o gancho, Geraldo, dessa questão da submassa. Essa questão da submassa que a gente trata agora para o CNPJ, é muito interessante essa pergunta, Roberto, né? Roberto, acho que você traz uma questão que vai além, talvez, dessa tecnicidade da submassa, da menor unidade, que é o controle por plano. Eu acho que a gente começa a pensar muito nessa coisa da gestão baseada em risco mesmo, um plano para que eu tenha solidariedade, né? 2 patrocinadores ao mesmo plano, e ali cria submassas para controle. Eu tenho que verificar não só se aquelas cláusulas do regulamento do plano estão coerentes, se acomodam bem os desejos e o formato do plano, mas eu tenho que verificar também risco. Então, eu estou entrando na casa de alguém para dividir aquele espaço, então eu vou observar primordialmente risco. Então, se alguém chegar e dizer assim, qual o problema de a gente ter CNPJ na granularidade mínima plano e não submassa? Eu diria, se a gente mapeou bem os riscos, problema nenhum, porque os riscos que dá para uma submassa estaria para outra submassa. Então, características diferentes, mas se eu estou me solidarizando com você, é porque eu acomodo aqueles mesmos riscos. Então, do ponto de vista de submassa, não me traria problema. A questão é, será que avaliamos isso na hora de que convidamos patrocinadores distintos para um guarda-chuva único ali, um único plano, ou a gente verifica só a questão de otimização de gastos, vamos dizer assim, um esforço ali mais compartilhado? Acho que traz essa reflexão. Gostei muito da pergunta, Roberto. Não sei nem quem é você, eu estou olhando para todo mundo. Se pudesse acusar aí, só para... Obrigada aí, uma pergunta bem interessante que vai além. Pronto, meu papel aqui hoje, com o Geraldo, com o meu mestre aqui, é a gente pensar um pouco sobre esses procedimentos primordiais do ponto de vista da governança. A gente fala muito de questão de CNPJ e a gente diz assim, o CNPJ, já ouvi uma pessoa falar, Geraldo, CNPJ é coisa da contabilidade. Não é coisa da contabilidade, é coisa do nosso segmento. Então, o CNPJ, ele veio para marcar um pouco essa nossa trajetória, como o Geraldo bem colocou. Mas só que a gente precisa olhar um pouco para dentro e do ponto de vista de controle, de gestão, de governança, a gente vai observar algumas questões que precisamos ter atenção. O primeiro ponto é alinhamento. Como é que está essa questão do CNPJ do ponto de vista mais teórico, filosófico, da trajetória? É muito bom esse slide, até para educar a casa. Eu levaria esse slide de que Geraldo colocou ali, da evolução normativa. Então, para educar a casa, como é que está isso sendo tratado dentro da própria entidade? E no ambiente de governança, como é que isso está devidamente alinhado? Porque, diante das peculiaridades, das especificidades de cada entidade, eu tenho situações, efeitos, impactos diferentes. Então, eu tenho uma custódia X, eu tenho uma relação bancária com uma instituição que não acomodou bem, a gente sabe que tem instituição que não acomodou bem essa questão da conta corrente por CNPJ, vamos dizer assim, sem ter uma série de protocolos, até mesmo tiveram algumas que não conseguiram concluir suas operações. Então, assim, como é que isso traz, o que é que isso traz para dentro da entidade? Eu diria, o que é o CNPJ, o que é essa situação de CNPJ na minha entidade? Quais são os custos? Controladoria, levanta para mim os custos que o CNPJ, que essa forma agora de ver os planos, traz de impacto, de custo, de efeitos para dentro. O que é que muda do ponto de vista tributário? Faz um grande mapa, um painel e me mostra aí o antes e o depois ou o durante com essa questão do CNPJ. Eu acho que é o alinhamento, não só a gente fala, o foco aqui é governança, obviamente, mas eu diria que isso é um processo para ajudar também a educação aos diversos relacionados com o nosso negócio.
né? Até falar com os fornecedores, já teve fornecedor que é mais relacionado ali com a área de saúde, a Fachesf tem gestão de saúde no modelo autogestão, e já tive contato com uma pessoa e disse, olha, eu vi no comentário, num evento que eu fui, e a pessoa também era de uma entidade que tinha previdência, e eu vi que vocês vão ter CNPJ, como é que vai ficar o pagamento da rede credenciada? Porque por acaso ele também estava do outro lado. Isso não vai ter nenhum impacto, porque como o Geraldo colocou, continua sendo o CNPJ da entidade. Então precisamos comunicar desse alinhamento interno e externo sobre essa questão. Atualização, olhar dentro, acho que a área de controles internos e a área de risco faz muito esse papel. Olhar dentro da entidade e verificar quais são os manuais, os orientadores, os instrutores que eu tenho escrito na entidade que vão precisar ser atualizados. Então, política de investimento, será que devia contemplar essa especificidade, esse fato, esse fenômeno? Acho que sim. Deixar claro, no meu regulamento, na oportunidade de alterar o regulamento, será que eu não deveria incluir o CNPJ, além de outros fatores ali, portarias, CNPB e outras informações, incluir também o CNPJ. O que é que precisa? Política econômico-financeira, política contábil, o que é que eu preciso atualizar dentro da entidade, além dos processos. E isso é muito interessante porque dentro dessa questão vai desmistificando também o processo, como ele se dá nas condições que ele não impacta, não tem tanto efeito. O efeito fica mais ali dentro do ambiente econômico-financeiro e de investimentos. E, na verdade, se você não informa, causa causa espécie a quem olha e diz, eita, a entidade agora mudou completamente. Agora eu vou ter que emitir documento fiscal por plano, não é bem isso. Folha de empregado por plano, não é isso. Então, existe esse gap ainda de deficiência da informação e a gente precisa alinhar e deixar tudo muito escrito. É um fenômeno importante no nosso segmento. Ele não pode simplesmente passar e um dia alguém perguntar o que significa o CNPJ por plano e eu ter que correr atrás de webs, www, eu vou verificar onde foi que eu vi isso. Aí eu escrevi uma vez um e-mail para alguém, deixa eu verificar o resumo que eu fiz. Então eu preciso ter esse fenômeno como fato relevante e bem registrado. Tá? Inclusive notas explicativas, nossos colegas aí das ciências contábeis. A auditoria é muito interessante, a auditoria também tem um nível de desconhecimento do assunto, parece que estranho, mas não é. Alguns integrantes de firmas de auditoria geral têm um desconhecimento, inclusive falando em onerar mais a entidade por conta do surgimento do CNPJ, né? Seria uma grande oportunidade se coubesse isso, mas não cabe. Nada muda do ponto de vista das avaliações, dos exames de auditoria, do ponto de vista de emissão de relatórios e controles, sejam eles testes substantivos ou de controles internos, nada muda nesse aspecto, tá? Serviços bancários. Aí eu vi você balançando, talvez a gente esteja pensando naquela mesma instituição financeira, que não conseguiu evoluir na abertura de contas por plano. A gente teve esse problema também, eu acho que muita gente teve. Os contratos precisam ser bem verificados. A gente tem que entrar no mundo agora dos protocolos dessas instituições bancárias. Então, agora a gente vai ter termo de posse, era um diretor, um agente da governança, era empossado e você tinha aquilo e mandava lá para o banco, simplesmente fazia o processo. Agora você tem quantas contas correntes? Então, você tem quantos planos? Então, agora você tem que enviar a quantidade de termo de posse assinado para fazer jus a cada CNPJ. O banco, na granularidade dele lá, ele trabalha por CNPJ, tendo personalidade jurídica ou não. Então, a gente tem 12 contas, vão ser 12 processos junto a uma determinada instituição. E se você tiver mais conta em outra instituição, aí você vai ter mais processos. Se você tiver conta naquela instituição, você não adianta mandar que não vai funcionar. Então, para algumas instituições, a gente tem algumas limitações sérias. Sabe que aquela instituição, ela chegou, em vez de dizer que a entidade ia fazer o tombamento de custódia, ela disse, não, você resgata e depois aplica tudo na outra conta. Aí a pessoa que estava do outro lado disse, eu estou falando de 2 bi. Isso aí eu vou falar com o gerente para ver como é que a gente operacionaliza. Aí você nunca mais liga, né, para essa pessoa. Então, esses contratos, eles precisam ser bem verificados, bem atualizados aí junto ao banco. Por quê? Existe uma questão em contrato de bancário que quem trabalha diretamente com isso sabe muito bem, é a chamada taxa bancária. Cuidado com ela. Então, faz valer teu relacionamento com o banco, porque ele vai querer realmente fazer ali um aproveitamento ali de oportunidade, e essa oportunidade pode sair muito caro.
para a entidade também. Então, dá uma conversada, verifica como é que a gente pode tratar melhor e, realmente, sem sair dos protocolos bancários, a gente conseguir ali garantir uma relação ali B2B de que, pelo menos, que nada mude. No mínimo, que nada mude em termos de tarifas bancárias. Negociação de taxa é fundamental. Agora, vamos lá. Riscos. Bloqueios de processos judiciais. Eu diria, não bloqueia a conta, né? Bloqueia o saldo. Aqueles bloqueios lá, pode acontecer alguma situação em que você precise mudar o processo, conversar com o jurídico. Como é que acontece, de fato, esses bloqueios? Por que a gente não é avisado em tempo hábil para fazer valer algumas garantias, para dar como garantia algum recurso ou fazer até mesmo um depósito judicial? Procurar entender esse processo para que as duas áreas ou três áreas envolvidas, ali, controladoria, jurídico e risco, eles consigam se entender bem e já saber do que está falando. Porque não é como o Geraldo, acho que todo mundo prestou bem atenção aqui, da coisa não vai acontecer no passe de mágica, né, Geraldo? Tipo assim, temos o CNPJ agora e todas as varas, todo mundo vai estar entendendo perfeitamente e tudo vai acontecer de acordo com o CNPJ do plano, né? Principalmente para quem tem a administração de autogestão em saúde. Porque ainda corre o risco dele olhar o CNPJ da entidade e dizer, isso é, como é o nome disso aqui? Plano BD. Coloca ali também plano de saúde, porque é tudo plano mesmo, está tudo certo. Então, precisa ter um mapeamento de processo muito, vamos dizer, cirúrgico, ali, sensível com a área jurídica. O risco de inadimplência, o que é isso? Eu tenho 3 planos de previdência, eu tenho um plano saudado. Esse plano saudado, naturalmente, ele vai ter pessoas no plano saudado que também faz parte do plano ativo. Oriundo de uma migração, vamos pensar assim, tinha um grande BD, aí a empresa abriu um plano CD e deixou outro plano lá para saldar uma parte ali, ou todo o recurso anterior no benefício, transformar ele em benefício saudado. Então essa pessoa, seu José, ele faz parte do plano A, do novo, e também deixou um recurso lá saudado. Então ele participa de 2 planos. Ele tem 2 produtos previdenciários daquela entidade. Pois bem, e ele tirou um empréstimo, e esse empréstimo ele usou recurso, margem consignável dos 2 ambientes, dos 2 produtos. E ao invés de ele receber R$5.000 de empréstimo, ele recebeu 8, porque no outro tinha uma margem de 3. Então ele recebeu 8.000 na conta dele, trabalhando num ambiente ainda de conta consolidada, ele recebeu 8.000 e ele também recebe um boleto bancário, porque a margem dele não dá para descontar em folha, pois bem, deixou o ambiente de consignação sofrendo lá e recebe boleto. Eu envio um boleto só porque eu cobro a amortização tanto dos 5.000 como dos 3.000 que ele pegou emprestado e eu cobro uma amortização única ali, facilitando a vida dele. Vai segregar. E seu José vai receber 2 boletos. Isso tem que ser avaliado e quem tem autogestão, saúde também, tem que ser avaliado. Por que isso tem que ser bem avaliado? É aquela história que eu acho que a Adriana estava bem colocando hoje de manhã. Pratique ou explique, né? Então a gente precisa também chegar junto à Previc, e alguns colegas já o fizeram, chegar junto à Previc e colocar algumas circunstâncias que talvez ali uma concessão por um tempo, alguma coisa extraordinária de usar uma conta ainda única para fazer a transferência dessas informações, desde que você não deixe recurso acumulado naquela conta. Tem algumas entidades que estão usando essa saída. Porque se eu emito 2 boletos, além de sair um risco financeiro, porque vai sair mais caro, porque eu vou cobrar, o banco vai me cobrar, o banco pode até negociar e manter as mesmas taxas, agora ele não vai ignorar que a quantidade mudou. Então, você emitir um boleto, você vai emitir 3, vai emitir 2, então aquilo ali não pode ser ignorado. Então, isso também pode ser um fator que eu tenho que chegar junto à Previc e circunstanciá-la da minha situação e dizer, olha, aqui, vamos juntos aqui imaginar, porque também vai sair muito caro para o participante. E vai sair caro do ponto de vista de perdas, né, ali uma inadimplência. A primeira coisa que o participante, se ele não estiver bem orientado, ele vai dizer, alguém está me cobrando mais do que deve, porque me mandavam um boleto e agora estão me mandando 2. Então, isso precisa ficar bem alinhado, isso precisa ficar bem circunstanciado para a Previc, para se achar alguma solução. Digo aí, sem entrar em detalhes, algumas entidades nessa situação acharam uma solução junto à Previc.
Ativos indivisíveis precisam de estudos rigorosos ali, são aqueles ativos que não estão ainda individualizados por plano, estão compartilhados ali como imóveis, por exemplo, e precisa de um estudo técnico muito rigoroso para continuar nessa condição por algum tempo, né, previsto aí de solução, continuar na situação de compartilhado. E depois desse processo de alinhamento, de tudo estar bem escrito na entidade, todo mundo estar circunstanciado do que está acontecendo com relação ao CNPJ, por plano, entender que a gente precisa ainda, nada também foi esquecido, e isso precisa de um acompanhamento desse processo. Alguma coisa vai mudar no processo daquelas áreas mais diretamente envolvidas com essa situação. Então, bloqueios judiciais, né, nos saldos de conta corrente, não vai acontecer, como a gente falou, no passe de mágica. Então, eu preciso lá ter um acompanhamento, criar um indicador, criar um item de verificação, ter uma verificabilidade ali junto com a área jurídica, junto com a área de investimentos, se tiver um ativo em garantia dessas causas judiciais, eu tenho que acompanhar isso para verificar as ocorrências. Sinalizar, olha, aconteceu um aqui, não aconteceu nada pelo CNPJ. Continuaram travando aqui em todas as contas. Onde tinha CNPJ da entidade, seja o CNPJ do PGA ou dos planos, saíram travando os saldos. Ou então, não, para esse caso aconteceu aqui. Então, vai precisar de um tempo realmente para a gente entender o movimento. A gente criou e vai se ambientar até dezembro, a nossa situação operacional, mas do outro lado, o judiciário, a gente precisa entender se eles estão também tendo ressonância dessa situação e acompanhar o que vai acontecer nas entidades, principalmente aquelas que têm muitas demandas judiciais. Movimentação bancárias e de investimentos, acompanhar possíveis movimentos em contas de outros planos, né? Então, participante que lá tinha o Pix da entidade, eu vou fazer o Pix, depois eu mando o comprovante. Aí faz um Pix numa conta que era, vamos dizer assim, mais coringa e não é mais do plano, ou faz num plano errado. Tem participante que já aconteceu na nossa entidade, e Jorge vai lembrar disso, o participante pegou o CNPJ da entidade, se eu estou com um depósito para fazer, não vou lá, mas eu tenho certeza que a Fachesc deve ter algum Pix com o CNPJ. Tascou o CNPJ no Pix, foi parar numa instituição que a gente nem tinha muita relação ativa, né? Não tinha relação ativa de giro com essa instituição. Então, pode acontecer tudo. Patrocinador, será que o patrocinador vai facilmente acomodar a situação de enviar para a entidade todas as consignações de folha que ele vai lá arrecadar por plano de benefício? Então, tudo isso precisa ser muito bem acompanhado e diagnosticado ali para a entidade mostrar no processo, está se falando muito em ato regular de gestão e eu não vou ficar atrás, verificar no processo que a entidade acomodou tudo, está totalmente preparada para o CNPJ por plano. Só que existem variáveis externas que ela não vai poder pegar na mão da pessoa que está do outro lado e combater isso desde o início, né? Na sua origem. Então é importante a entidade ter isso como fato relevante para ir verificando como pode ser combatido essas ocorrências. Ativos indivisíveis. Vai ser feito um projeto, um estudo técnico bastante rigoroso para se individualizar os ativos, mas é preciso acompanhar enquanto isso não acontece. Então, muitas entidades vão ter ainda que registrar em nota explicativa, vai estar tendo que falar justificar lá o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, a diretoria, junto com a área de investimentos, o que está acontecendo, criar talvez um plano de ação, alguma linha do tempo, para mostrar quando é que vai ser resolvido aquela situação daqueles ativos que atualmente ainda estão indivisíveis, né? PGA e assistencial também merece muito cuidado. É um ambiente ali onde, por mais que eles tenham ficado juntinhos, embaixo do guarda-chuva da entidade, do CNPJ da entidade, e olha, é como o Geraldo também colocou, vou reforçar aqui, o assistencial e o PGA, eles não têm o CNPJ da entidade. Por acaso, eles não têm CNPJ por plano. Então, eles continuam com a referência do CNPJ original lá da entidade. O assistencial, ele não foi travado, o assistencial, o CNPJ dele é o da entidade. Não, ele continua sob a gestão da entidade, só que sem um CNPJ específico. Então, os dois ficaram ali. Os dois não podem, continua aquela questão da lei complementar, a Carta Magna, não pode se confundir recursos nenhum, nem do PGA, nem dos planos, com recursos assistenciais. Eles continuam rigorosamente tendo que ser segregados, totalmente segregados e, diria mais,
mais do que nunca agora com o CNPJ, todas as entidades elas que têm assistência à saúde, ou até mesmo aquele assistencial que era oriundo de benefícios, né, Geraldo, que chama-se assistencial financeiro, precisa agora ter um processo muito claro, onde demonstre, através de peças do financeiro, fluxo de caixa, orçamento, o que seja, que eles realmente não se misturam, que eles realmente continuam totalmente segregados. Isso aí para controles internos, COALD, Conselho Fiscal, vai ser muito importante deixar muito claro essa separação que continua existindo entre esses dois ambientes contábeis. E o CNPJ por plano está apenas começando. A gente parece cansado com esse assunto, porque realmente, para quem trabalha na área de controladoria, estou vendo alguns risos aqui, muita gente que trabalha na área de controladoria, na área econômico-financeira, na área de investimentos, sabe Deus e a pessoa o que passou para primeiro entender, para convencer as pessoas dos procedimentos, aos próprios prestadores ainda alinhando o entendimento sem muita clareza. A gente parece já chegou a essa trajetória cansados, mas ele está apenas começando. Eu não quero entrar em detalhe aqui, nem é o objetivo da nossa apresentação, sobre as controvérsias. Eu não concordo, eu concordo. De fato, o CNPJ existe e está ali. E o que a gente faz num ambiente desse? Aproveita o melhor que isso pode nos passar. A gente está no início dessa caminhada, no processo, está se organizando ainda do ponto de vista operacional, precisa provavelmente muitas entidades ainda promover um alinhamento de entendimento na entidade, desde as áreas operacionais até a governança, principalmente do que não vai mudar, né? Porque isso pode trazer 1000 curiosidades e pensamentos aleatórios do que não vai mudar, e a gente está no começo da caminhada. Isso significa dizer que eu não vou estranhar, eu, CPF aqui, Elizabeth, não vou estranhar se daqui a alguns meses ou alguns anos essa questão do CNPJ por plano esteja trazendo para a gente frutos benéficos, frutos saudáveis. Do tipo, será que não vai ficar mais claro para a sociedade essa segregação? Será que da mesma forma que a gente pensa em ficar mais tranquilo para retirar um plano, também vai ficar mais tranquilo para captar negócios? Será que a credibilidade sobre o negócio também não vai ser favorecida? Será que eu tenho que ficar preso só a essa questão do judiciário, que foi o grande motivador? Esse foi o motor, mas tem vamos dizer assim, tem uma carruagem inteira para a gente absorver de benefícios e frutos saudáveis dessa situação. Então, não tenho dúvida que esse processo é muito mais longo do que a gente imagina. E que vamos ter frutos positivos disso, sim. Vamos ter resultados positivos disso, sim. E talvez até os frutos eles sejam materializados em novos negócios, facilidades de captação e de credibilidade, do aumento da nossa credibilidade. Então, não tenho dúvida que agora ele veio... É muito característico de uma situação como essa, a gente se sentir cansado do assunto e até dizer assim, olha, eu não tenho nada a favor, mas também eu não tenho nada contra, mas também não tenho a favor, né? Porque é muito cansativo fazer isso. É natural, porque ele vem junto com um operacional muito pesado. Tem entidades aí, eu estava conversando ontem com meu amigo Zé Antônio, e ele falando que tem lá 300 entidades, né, 90 planos. Então, imagine uma entidade como essa, é muito cansativo, né? É pesado, mexe com o sistema, mexe com muita coisa. Mas esse talvez tenha sido a grande questão. Os custos, será que foram realmente tão significativos assim? E vamos pensar agora no caminhar que a gente tem pela frente, que é, vamos aproveitar o melhor dessa situação. Vamos vender essa possibilidade de aumentar a credibilidade sobre o nosso negócio. Nós temos segregação, inclusive por CNPJ, onde seus recursos realmente não se misturam. Ah, mas eu não tinha dúvida disso. Nós, aqui em casa, não tínhamos dúvida, mas lá fora eu não sei se a visão era tão exatamente assim. Então vamos, por aqui até dezembro, implantar, ter sucesso na implantação. A partir de janeiro de 2024, acompanhar o efeito dessa implantação, que eu acredito que ainda vai ter coisinha ali para ajustar. E quem sabe daqui a alguns meses ou anos a gente esteja falando de coisas boas, além dessa questão judicial, que o CNPJ venha trazer para os nossos negócios. Então, é isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Beth, temos diversas perguntas aqui. Então, a gente vai dividir. Vamos dividir aqui, vamos dividir as perguntas. Vamos lá. Eu acho que agora, apesar de nós não
nosso tempo aqui agora é bem tranquilo, porque não tem outra palestra, acho que nós podemos contemplar todas aqui. Então, a primeira. Uma entidade que possui imóvel em um único plano de benefícios deve montar o estudo técnico que é exigido no artigo 8º da Resolução Previc 12 de 2022? Posso responder aqui, tá? Na verdade, se o imóvel está carimbado em um único plano, porque a própria questão fala de ativos indivisíveis e, claro, ele tem que estar, porque algumas entidades marcam esses imóveis por cotas em diversos planos. Se o imóvel já está carimbado em um único plano, o patrimônio dele todo em um único plano, não vai haver troca de ativos entre planos para fins de organização do CNPJ por plano, no meu entendimento, neste caso específico, não precisaria fazer o estudo, para esse caso específico, porque o imóvel ele é de um único plano. Ele é um ativo indivisível, mas está em um único plano. Você não vai dividi-lo pelos demais planos dentro da entidade. Eu vou aproveitar essa questão. As perguntas hoje só estão vindo além, né? Para além. Teve uma discussão grande sobre isso, a leitura da norma. Vê o que é que a norma fala, eu não vou, evidentemente, aqui lembrar ipsilitre, mas ela diz assim: serão objeto de estudo técnico rigoroso para todas as entidades que tenham ativos indivisíveis, que tenham ali compartilhamento por plano, e isso se aplica aos imóveis. Sabe o que aconteceu? Muita gente nessa condição tinha um plano só, ou tinha mais de um plano, mas os imóveis já eram carimbados, e só porque a legislação dizia, e se aplicam também aos imóveis, independentemente da forma, se segregado ou não, foi imóvel, eu tenho que fazer o estudo técnico. E não é assim. Você já está com o carimbo, o tijolo já está alocado num determinado plano, totalmente aquele imóvel está alocado, né? Não tem mais compartilhamento. Tá, uma outra pergunta. A tendência do judiciário deverá fazer bloqueio judicial por plano ou pelo CNPJ da entidade? Né? Pode. Eu acredito que a tendência nos primeiros vai continuar do jeito que é hoje, e eu acho que vai ser mais um trabalho para o nosso judiciário alinhar esse entendimento com as diversas varas onde a entidade tem processo. Isso também não é algo novo, na minha visão, porque várias são as circunstâncias em que causas nossas são tão específicas que tem muito alinhamento, muito tratamento direto com vamos dizer, o judiciário em relação a questões mais específicas do nosso negócio. Eu acho que essa vai ser mais uma, mas tem uma norma por trás que nos favorece. Até responder sobre tendência do judiciário não é tão fácil, né? Eu acho que a gente já observa aí alguns casos, né? É complicado. Eu posso dizer o que eu já conversei com alguns advogados aí de entidades fechadas de previdência complementar. A preocupação maior são os processos que estão em fase de execução, tá? Porque o processo que está em fase de execução, ele está em execução, o próximo passo é o bloqueio, né? Então, já conversei com alguns advogados que falaram que já atravessaram petição no processo, pedindo para vincular ao CNPJ, e já vi casos de juiz dizer, não, esse não é o momento de fazer isso, mas qual é o momento? Né? Então, claro, ainda vai ter que ter aí um trabalho dentro do judiciário para que eles consigam entender essa questão. Mas agora, sem sombra de dúvida, os novos processos que chegarem, certamente o advogado da parte que impetrar o processo vai colocar o CNPJ da entidade. Aí cabe ao advogado da entidade, no primeiro momento, já direcionar para o CNPJ correto, né? Ô, Geraldo, lembra daquela situação em que existia uma demanda de um participante que, na verdade, ele estava reclamando uma renda do patrocinador e afetava indiretamente, como hoje também, afeta diretamente o plano de benefícios, e o advogado tinha aquele trabalho delicado de chegar no fórum, na vara, e dizer, juiz ou intermediário, olha, aqui a entidade, o fundo de pensão vai ser afetado com essa decisão, mas quem está sendo reclamado é a empresa empregadora lá dessa pessoa. Então, sempre existiu esse momento de alguma peculiaridade ser tratada, eu acho que não vai ser diferente. Tá, uma próxima pergunta. Minha entidade teve o plano família liberado pela Previc em fevereiro e até agora não temos o CNPJ para este plano. O que acontecerá se em 31/12/2023 o CNPJ ainda não tiver sido disponibilizado? Por coincidência, fizeram a mesma pergunta para mim no cafezinho ali, né? Uma outra entidade.
O que acontece? Como eu comentei com vocês, esse que eu posso até responder, porque eu tenho olhado isso até com relação à Previc, a entidade não consegue criar o CNPJ. Então, a questão é, a Previc aprovou o regulamento do plano, teve lá o CNPB aprovado, automaticamente isso vai para a Receita Federal. Mas está tendo realmente aí uma dificuldade aí nesse trânsito de informações, e é a Previc quem vai informar o CNPJ para a entidade. A entidade não consegue ir na Receita Federal e extrair o seu próprio CNPJ. Aí, o que vai acontecer se chegar em 23 e eu não tiver o CNPJ? Até 31/12, tudo bem, não tem um CNPJ. Aí, se eu não tiver até 1º de janeiro, aí eu vou dizer o que eu faria, tá? Claro, oficiaria a Previc e eu não vou deixar de funcionar o plano. Eu vou continuar mantendo o plano porque o problema não foi da entidade. O problema aí está entre os entes governamentais. Então, automaticamente eu vou operacionalizar o plano numa conta corrente conjunta lá com recursos do PGA e a partir daí, claro, quando sair o CNPJ eu faço a segregação ali. Do ponto de vista contábil, o patrimônio já vai estar segregado, tá? Do ponto de vista financeiro e de investimentos, o patrimônio, claro, ele não vai ter, ele pode até estar segregado, mas não com o vínculo do CNPJ do plano, tá? Então, aí vamos aguardar até 31/12, mas a minha recomendação é que não deixe de oficiar a Previc, né? Então, fazer o ofício para a Previc até para colocar essa questão, né? Até para a entidade, para que a entidade se resguarde. Tem uma questão importante que você coloca, que e eu não posso deixar o recurso sem estar aplicado, porque senão eu vou estar descumprindo outras normas, e além do mais, o participante vai estar mês a mês olhando no extrato aqui. Peraí, eu apliquei o recurso, mandei desde 2 meses atrás que eu pago essa contribuição nesse plano e a cota não sai de 1. O que é que está acontecendo, né? Então, eu tenho que ter recursos aplicados, rentabilizando, para ver também essa movimentação. Se vai estar dentro de um ambiente PGA, se vai estar na conta do plano, são questões operacionais que é na intimidade da entidade com a Previc, que vai ter que achar uma solução. Tá, agora tem uma direta para você aqui. Elizabeth, em planos que estão em fase de fomento, o impacto da segregação dos CNPJs em relação aos custos pode tornar-se relevante no período para a viabilidade administrativa? E aqui tem até uma outra, né? Posso até juntar as duas aqui. Você vê algum impeditivo em investir o recurso do PGA em um fundo de investimento diretamente na conta corrente do banco, sem transitar por nenhuma conta de custódia vinculada? O baixo volume de recursos pode inviabilizar a abertura de uma carteira exclusiva ou administrada nas custódias. Primeira pergunta, não inviabiliza. Do jeito que a gente faz hoje, eu acho que o que tem que prevalecer, a gente vai falar sobre isso amanhã, inclusive, o que tem que prevalecer nessa questão do novo plano é o ambiente de projeções, de tecnicidade ali nos estudos, para verificar claramente viabilidade e questão de solvência administrativa no processo natural do plano. Mas o CNPJ por plano, ele não inviabiliza. Eu acho que ele vai ser um agente ali que vai ajudar bastante, que vai auxiliar a entidade a vender melhor para empresas que são mais céticas, né? A gente tem pessoas mais próximas do nosso segmento, mas tem empresas privadas que têm um ceticismo que há de se entender porque tem, e eu acho que essa questão do CNPJ vai ajudar nesse ambiente, mas nada prejudica, nada muda a relação de viabilidade dos planos com relação ao administrativo. Com relação às aplicações, eu acho que primeiro passaria, vê se eu entendi bem a pergunta, primeiro passaria sobre uma questão de conversar com esse seu agente de investimentos. Né? Assim, precisa realmente, às vezes, ter um mínimo ali, uma situação, um colchão mínimo para aplicar, mas precisa passar por essa avaliação. Se realmente o investimento ele mostra-se rentável o suficiente para que eu fique aguardando somar 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais para fazer a primeira aplicação, já ouvi coisa da pessoa dizer assim, olha, eu tenho que aguardar 100 mil reais para fazer. Que investimento é esse? Será que esse investimento está adequado a um plano que está começando? E o banco ofereceu contas, render recurso no giro, na conta corrente.
Não, acho que não tem problema nenhum. É o caixa e equivalentes, né? Então ele entraria ali com aplicações financeiras também. Não seria parte do recurso garantidor, mas seria uma aplicação, teria rendimento. Agora, isso vai muito da situação, da relação da entidade com custódia e com o próprio emissor ali do ativo. Né? Que limite é esse que eu posso esperar? Isso está combinado com o Conselho Deliberativo, isso está combinado com o Comitê de Investimentos. Mais uma vez, né? Ato regular de gestão. Tudo pode acontecer se isso estiver acomodado bem para quem toma a decisão. Tá, uma outra pergunta aqui. Há diferenças claras em relação aos ganhos potenciais da segregação do CNPJ por plano nas entidades que administram planos sujeitos à Lei Complementar 108 e 109? Posso até responder, não. Tá? Não tem diferença, a aplicabilidade é a mesma, o efeito é o mesmo, tá? Tanto entidades 108 como entidades 109. Então não tem diferença alguma. A outra pergunta. Quando o único imóvel pertence ao plano BD está vinculado ao CNPJ, que agora pertence ao PGA, precisamos tomar alguma providência para transferi-lo para o novo CNPJ do plano BD? E é necessário realizar o estudo técnico? Isso. O estudo técnico, se tiver agregado a um único plano, não. Mas se tiver, o estudo técnico ele vai vamos na esteira de eu tenho um imóvel, eu tenho tijolos ali que está dividido em cotas por diversos planos. Aí precisa de um estudo técnico que materialize, que dê mais confiabilidade, que assegure que cada cota daquela está corretamente alocada. Se eu tenho um imóvel que está em um plano, ou tenho 2 imóveis, cada plano com um, não tem que fazer estudo técnico, porque o que é o objeto do estudo técnico já está materializado, que é a segregação. Agora, precisa ir ao cartório, de ofício lá de registro de imóveis, fazer todo o procedimento. A gente, até posso falar de experiência própria, a gente já iniciou a conversa com o cartório para a relação documental que é necessária para fazer esse registro lá e ter o plano, né, registrado nas narrativas desse imóvel. Precisa sim ir ao cartório fazer. Alguns investimentos, alguns ativos de investimentos, talvez a entidade não queira percorrer esse caminho. Por exemplo, precatórios, o FND para quem tem. Então está lá no CNPJ da entidade. Então, vale a pena, que custo eu vou ter para ir lá e mudar o nome, mudar o CNPJ, e se aquele precatório pertencer a mais de um plano. Então, tem coisa que é na avaliação custo-benefício, e pelo tempo que se promete retornar em dinheiro, talvez não valha a pena. Aí cabe relatório, cabe circunstanciar a governança, principalmente aí o Conselho Deliberativo, sobre essa questão, porque o dinheiro vai entrar no PGA, né, e depois vai ser internamente transferido para aquele plano. Mas no caso do imóvel, é simples. Hoje a relação com o cartório, temos colegas que já concluíram essa operação nas suas cidades, no cartório de registro de imóveis. Eu acho que é só uma questão conceitual aqui, tá? Porque eu acho que é importante a gente colocar. É o seguinte, que eu estava lá, quando o imóvel pertence ao plano BD, está vinculado ao CNPJ do PGA. Na verdade, o CNPJ da entidade, ele não é o CNPJ do PGA. Ele continua sendo o CNPJ da entidade. E todos os planos, inclusive aqueles que têm CNPJ sem personalidade jurídica, previdenciais, também continuam vinculados ao CNPJ da entidade. A única diferença é que o PGA e o plano assistencial não possuem um CNPJ próprio, mas todos estão vinculados ao CNPJ da entidade. Então, nesse caso, pelo que eu entendi aqui, o imóvel ele já está vinculado ao plano BD. Então, neste caso, nada a fazer, a não ser quem quiser ir no cartório e pedir para fazer um gravame na escritura, não é nem fazer transferência de titularidade, tá? Fazer que é o que a Beth estava comentando aqui, fazer um gravame na escritura, lá dentro, ou no registro do imóvel, né? Não na escritura, no registro do imóvel, dizendo que aquele imóvel pertence ao CNPB tal, sem a personalidade jurídica. Acredito que é isso que a própria entidade que a Beth atua está fazendo, tá? Isso aí, mas isso não é obrigatório, tá? Essa questão é opcional, mas algumas entidades estão fazendo até para deixar bem claro dentro do cartório de registro de imóveis, ok? E a última pergunta aqui, qual a sua orientação ou comentário em relação à governança para as entidades que quiserem utilizar a conta centralizadora? A palavrinha é uma só, né? Previc. Não, eu posso até falar aqui, tá? O que acontece, eu já conversei até com a própria Previc. O que acontece é o seguinte,
a administração anterior da Previc tinha se pronunciado, não formalizado, tá? Mas tinha se pronunciado em alguns eventos, que não era permitida a conta centralizadora, não poderia utilizar. A atual administração da Previc, e aí eu já posso dizer que tem caso concreto, tá? Diversas entidades já consultaram a Previc, e nessa consulta a Previc disse que pode ser utilizada a conta centralizadora. Até para quem não sabe o que é a conta centralizadora, até para socializar. Conta centralizadora é aquela conta que teoricamente podem entrar as contribuições ou sair o pagamento dos benefícios, só que a contribuição entra, ela tem que ficar ali um tempo mínimo para que eu faça a alocação nas contas correntes ou nas contas custódias, se o recurso for aplicado diretamente, de cada plano previdencial. Tá? Então, o que eu já adianto para vocês é que a nova administração da Previc já autorizou, inclusive tem um ofício que ela mandou para aquelas entidades que perguntaram. Tá? Alguém, eu acho que comentou comigo que recebeu um ofício da Previc dizendo que poderia utilizar, tá? Mas eu não tive acesso a esse ofício, mas aquelas entidades que já perguntaram, eu já vi esse ofício, entidades que perguntaram a Previc respondendo que pode ser sim utilizada. Então a conta centralizadora ela pode ser sim utilizada pelas entidades. Ah, tem alguma dúvida? Manda ofício para a Previc, que ela já tem um ofício padrão lá de resposta, né? Dizendo que a conta centralizadora pode ser usada. Ok? Então esses eram os pontos que a gente tinha ali nas perguntas, né? Mais uma vez agradecer a todos aí, em nome da Uniabrap, um prazer tê-los aqui conosco, né? Esperamos aí, vamos estar no evento aí, bom evento a todos aí nos demais dias. Beth, seu agradecimento aí para a conclusão. Obrigada a todos, obrigada, meu mestre. E vamos acompanhar. Amanhã a gente está na plenária sobre PGA.